São nossos convidados Cristóvão Norte, deputado do PSD, também Tiago Barbosa Ribeiro, deputado do PS. Muito boa tarde aos dois. Obrigada por estarem connosco. Vamos analisar todos estes desenvolvimentos em torno destas negociações para o Orçamento do Estado. Cristóvão Norte, começo por si. Ouvimos Pedro Nuno Santos dizer que o Primeiro-Ministro, o Governo neste caso, está a criar um ambiente para que o Orçamento do Estado não seja viabilizado. O que é que o PSD tem a dizer sobre isto? Eu não creio que seja esse o caso. Aliás, o Governo, ao longo dos últimos meses, definiu um roteiro com vista a criar condições para que fosse possível aprovar o Orçamento de Estado. Fê-lo, em primeira instância, abrindo um processo de diálogo político, em julho, em que auscultou todas as forças políticas e, depois, já no mês de setembro, a expectativa é que os partidos políticos com representação parlamentar apresentassem os seus pontos de vista, formulassem propostas que desejavam que fossem incluídas no Orçamento de Estado e, depois de coligida toda essa informação, submeter à apreciação da Assembleia da República a proposta do Orçamento de Estado. Eu creio que a situação é relativamente simples, independentemente dos episódios que eu nem creio que sejam relevantes. De que episódios é que está a falar? O ponto essencial prende-se com o seguinte. Mas de que episódios é que está a falar? Não estas questões que têm ocupado o domínio público e que criam, porventura, entropia em relação às matérias. Isso não é o essencial. O essencial, neste momento, é saber o seguinte. Nós temos um governo que governa todos os dias, que toma medidas de largo alcance com iniciativa política. Podemos concordar ou discordar dessas medidas. É legítimo que outras forças políticas que não venceram as eleições tenham programas políticos diametralmente opostos àqueles que o governo da AD pretende implementar. Agora sabemos duas coisas essenciais. A primeira delas é que faz todo o sentido que qualquer negociação ocorra tendo como base o essencial do programa da AD e que esse programa, obviamente, não pode ser desvirtuado. Certo, vamos ouvir o Tiago Barbosa Ribeiro. Já voltamos a mais a outro tema para desenvolver aqui essa temática do Orçamento do Estado. Tiago Barbosa Ribeiro, o PS já disse ao que vem, não há aqui nenhuma confusão no meio das palavras de Pedro Nuno Santos? Muito boa tarde a todos, um cumprimento ao Cristóvão Norte e a todos os que nos estão a acompanhar. Eu creio que não há nenhuma confusão. O que nós temos assistido ao longo dos últimos meses e, em particular, ao longo das últimas semanas, é que o governo da AD e o primeiro-ministro Luís Montenegro têm estado em campanha eleitoral. Têm estado em campanha eleitoral numa perspectiva de provocarem aquilo que uma parte significativa do país já percebeu que é a principal prioridade do PSD, que é criar instabilidade no país e levar o país para eleições antecipadas. Porque eu creio que há aqui uma grande confusão em torno de algumas, ainda agora vimos a peça do ministro Pedro Duarte e as declarações que fez relativamente a esta matéria. Eu creio que há aqui uma grande confusão. Quem cabe apresentar um orçamento do Estado é ao Governo. O Orçamento do Estado tem por base um conjunto de ideias que o Governo tem e tem que ter necessariamente um conjunto de ideias que correspondem àquilo que é o apoio que vai procurar ter na Assembleia da República. Não depende do Governo escolher se quer ou não apoio. O Governo, e o PS em concreto, tem 78 deputados. Tem exatamente, aliás, o mesmo número de deputados que o PS. E os eleitores que elegeram os 78 deputados do PSD não valem mais, nem menos, certamente, do que os eleitores que elegeram os 78 deputados do PS. E, portanto, os princípios que estão expressos no programa de governo e nas opções orçamentais que o governo da AD vier apresentar não podem valer mais que aqueles que são os princípios e as ideias que o PS já apresentou e já explanou relativamente a esta matéria. E há duas ideias muito claras que foram apresentadas já em agosto pelo secretário-geral do Partido Socialista e que têm a ver com o IRS jovem e com o IRC, que de facto são propostas que, pela sua regressividade ou pela sua injustiça fiscal,
são, desde logo, duas propostas que, em nosso entendimento, não podem constar do Orçamento do Estado. E, portanto, essas matérias foram apresentadas há sensivelmente um mês, aliás, mais de um mês. Desde então houve duas reuniões. Houve muito ruído relativamente a esta matéria. Houve um comunicado absolutamente lamentável, devo dizer, por parte do Governo, já depois de ter reunido secretamente, discretamente, como foi dito, com o Chega e com a Iniciativa Liberal, a acusar o PS não ter disponibilidade para reunir quando toda a agenda foi tornada pública relativamente a esta matéria e, portanto, parece haver aqui a tentativa de criar um mau ambiente negocial. As declarações ontem do Sr. Primeiro-Ministro no Conselho Nacional do PSD também não ajudam e, portanto, vamos aguardar. O Partido Socialista está onde sempre esteve. Não será por responsabilidade do Partido Socialista que não haverá um orçamento do Estado em Portugal no próximo ano. E devo dizer, aliás, que acho curiosa a ideia de que o PS tem uma responsabilidade acrescida nesta matéria, quando o PSD, ao longo dos últimos 8 anos em que o PS governou, votou contra todos os orçamentos do Estado do PS, incluindo aquele nos quais o Dr. Luís Montenegro é líder parlamentar e disse que não precisava de conhecer o orçamento para votar contra. Aliás, fez-o no ano passado. Relativamente ao orçamento, com que está a governar este ano, não deixa Cristóvão, de ser sim, vamos ouvir o Cristóvão Norte. Cristóvão Norte, esta é a postura ideal de um partido que tem a minoria no Parlamento e que precisa de aprovar um orçamento, ver um orçamento aprovado? É, porque esta é uma postura de diálogo que assenta na concertação com as demais forças políticas, que está disponível para ouvir as outras forças políticas e inclusivamente ponderar contributos. E não de diálogo apenas ou de diálogo e alguma provocação? Não creio que haja provocação por parte do Governo ou do Partido Social Democrata. Creio sim que cabe a cada um interpretar aquilo que é o interesse nacional. O interesse nacional é chumbar o orçamento. O interesse nacional é não permitir nenhuma latitude ao governo da AD para executar aspectos nucleares do seu programa? Eu percebo, e creio que os portugueses entendem bem, que o governo deve estabelecer as orientações fundamentais da governação. Não faria sentido ser governo se assim não fosse. Aliás, houve moções de rejeição apresentadas pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP a quando do início da legislatura, e essas moções foram reprovadas. Ora, daí se infere que os demais partidos que não acompanharam essas moções entendiam que havia condições para o governo governar e prosseguir o cumprimento do seu programa. Se me disserem, bom, mas o governo não pode cumprir o seu programa na globalidade nos mesmos termos em que o cumpriria se tivesse maioria absoluta. Com certeza que não. E é por isso que faz todo o sentido que o governo esteja aberto, disponível, aceite consertar matérias e, obviamente, tenha que fazer cedências. Mas essas cedências que são exigíveis ao governo em homenagem a essa minoria que o governo tem, são, do mesmo modo, por princípio democrático, exigíveis à oposição. E, no âmbito da oposição, em particular ao Partido Socialista, que se reclama ser um partido responsável, um partido que é do processo democrático em Portugal e que hoje, desfazendo essa responsabilidade, equiparar-se-ia a outras forças que tradicionalmente nunca assumiram nenhuma responsabilidade de que natureza fosse. Permita-me até, Barbosa Ribeiro, o seguinte, que eu acho notável ele arguir dessa forma, porque não tem o mínimo de fundamento e conduz o seu raciocínio com o propósito de subtilmente ludibriar o espectador. Que é o seguinte, diz, o PSD nos últimos 8 anos não votou favoravelmente para o Orçamento de Estado. Bom, basta ver que nos primeiros 6 anos havia acordos do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. Foram decisivamente assumidos com essas forças políticas e cujo propósito, diziam, era erradicar qualquer vestígio da política que tinha sido assumida em anos anteriores. Muito bem, aliás, é legítimo. Algo que o PS também disse relativamente à política do PS nos últimos anos. Mas, é o seguinte, que não deixa de assinalar quão extraordinário é este argumento. Sabem quantas vezes é que o Partido Socialista aprovou orçamentos submetidos à Assembleia da República da autoria do Partido Social Democrata? Eu pergunto ao Tiago e ele que responda a todos os espectadores, na história da democracia,
Quantas vezes o Partido Socialista aprovou, viabilizou com a abstenção ou com votos? Isso é argumentário de campanha eleitoral. Tiago Barbosa Ribeiro. Tiago Barbosa Ribeiro, vou-lhe dar tempo. Conselho Nacional do PSD. A pergunta para discutirmos a tolerância ou a intolerância histórica de cada uma das forças políticas. Sim. O PSD, pelo contrário... Sim, podemos discutir a história. Votaram contra o legislativo. Cristóvão Norte, vamos deixar... Cristóvão Norte, vamos deixar então... Vamos deixar o Tiago... Mas vamos deixar o Tiago Barbosa Ribeiro responder. Eu não estou aqui para crispar. Não estou aqui para antagonizar o Tiago, nem nenhum membro do Partido Socialista, nem para imputar-lhes responsabilidades que eles não devem ter. Eu estou aqui, não para negociar também, mas para criar condições, explicitando, do meu ponto de vista, o que é o interesse nacional e como cada um tem uma obrigação indeclinável de o concretizar. Tiago Barbosa Ribeiro, antes da próxima pergunta, vou-lhe dar tempo para responder ao Cristóvão Norte, obviamente. Sim, o Partido Socialista discorda de muitas opções políticas que constam das linhas gerais de intervenção do Governo. Aliás, isso tem sido claro na Assembleia da República. Um orçamento do Estado exprime, do ponto de vista orçamental, aquilo que são as opções políticas deste Governo. E o PS discorda de muitas delas. E, portanto, o PSD não pode ter esta chantagem, porque ela já não colhe, dizendo que não pode abdicar dos seus principais princípios. O PS discorda frontalmente daquilo que o PSD está a fazer na área da saúde, por exemplo, e em muitas outras áreas. O que nós discutimos, e foi apresentado pelo secretário-geral do Partido Socialista, foram duas matérias fiscais, profundamente injustas para a generalidade dos portugueses, nomeadamente o IRS jovem e o IRC, cortando os impostos sobre os lucros das grandes empresas. E o PS não está de acordo com isso. E são duas áreas absolutamente, se quiser, linhas vermelhas, que o Partido Socialista não aceita no seu património, nos seus princípios, nas suas políticas. E, portanto, não colhe esta ideia que o PS está a tentar subverter os princípios do programa do Governo, aliás, programa que naturalmente nem sequer foi submetido a votação na Assembleia da República, porque o PS discorda dessas medidas. Portanto, o PS e a AD, os seus principais responsáveis, estão a tentar colocar uma armadilha que é demasiado clara face àquilo que está em cima da equação, quer dizer que estão disponíveis para negociar, não negociando, dizer que estão disponíveis para abdicar de um conjunto de princípios, dizendo que o PS é que tem que abdicar dos seus. E isso, naturalmente, não é uma negociação que possamos aceitar, mas, enfim, veremos o desenvolvimento deste processo. Os sinais que chegam por parte não é de nenhum responsável anónimo, não é de nenhum dirigente intermédio, é por parte do Primeiro-Ministro, são sinais de grande instabilidade, são sinais de grande preocupação junto daquilo que é a análise que creio que os portugueses fazem sobre esta matéria, porque dizendo que não quer eleições com ar relativamente sofrido, não parece estar a trabalhar por outra coisa que não seja isso. Tiago Barbosa Ribeiro, primeiro foram as cartas. Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, alegadamente, falaram por cartas sobre o Orçamento do Estado. Depois seguiram-se reuniões em a presença dos principais protagonistas, neste caso, novamente, Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. E depois vieram estes comunicados, ou seja, o Governo precisa mesmo, neste momento, estar frente a frente com o Partido com o Partido Socialista, e isso vai acontecer na sexta-feira. Aquilo que lhe pergunto é, durante este tempo, estas cartas alegadamente remontam a julho, ou seja, o orçamento começou a ser discutido por cartas já em julho. Durante este período, o PS esclareceu até que ponto é que está disponível para ceder nestas duas medidas que diz serem duas linhas vermelhas, ou seja, são duas linhas vermelhas que não podem de maneira nenhuma neste momento serem apagadas, ou há aqui margem para negociar, para chegarem a um acordo? Bom, eu não vou naturalmente substituir-me àquilo que é a equipa negocial que está a trabalhar esta matéria, muito menos correto, mas como socialista. Ao Secretário-Geral do Partido Socialista. Sim. Aquilo que já foi dito publicamente, e é isso que importa, creio destacar, é que o Partido Socialista não está de acordo com duas medidas que são IRS jovem, sim, tal como ele está constituído. Mas até que ponto? Mas tem portanto, margem de cedência nestas duas medidas? O Partido Socialista não está em desacordo com essas medidas por nenhum tipo de pirraça relativamente ao Governo. O PS discorda do ponto de vista daquilo que é a justiça fiscal dessas medidas, da falta, aliás, de regressividade das medidas, da falta de progressividade do IRS jovem, dos problemas que vai causar nas finanças públicas, aquilo que já foi, aliás, alertado pelo próprio Conselho de Finanças Públicas, e o PS não está de acordo com essas medidas, muito menos. Mas até que ponto pode eventualmente ceder para se encontrar a meio do caminho com o Governo? Insisto, não irei substituir-me àquilo que será a reunião de sexta-feira. Eu posso analisar aquilo que aconteceu até agora. Quem quer negociar um orçamento, e o PS negociou vários orçamentos em minoria ao longo dos últimos anos, e Pedro Nuno Santos, aliás, conseguiu aprovar ou ajudar a aprovar vários orçamentos em minoria. Quem quer aprovar um orçamento, o Governo reúne com os partidos que
com quem pretende discutir e dialogar de forma séria um caminho em que seja impossível encontrar um conjunto de medidas que possam ser acordadas. E, naturalmente, isto não é possível fazer com todos os partidos de uma forma geral, de um espectro ao outro. Isto é completamente inviável, é basicamente propaganda e pouca substância. E depois o Governo, naturalmente, é que tem os instrumentos, é que tem os números, é que tem a margem orçamental com que pretende dialogar e discutir com a oposição. Esta ideia de que, então venham de lá as propostas da oposição, mandem lá um relatório com aquilo que pretendem aprovar, isto é, aliás, infantil e não tem qualquer correspondência à realidade. O Governo tem um orçamento que tem que apresentar, tem um conjunto de medidas que irão constar desse orçamento e que têm que ser apresentadas aos partidos, naturalmente, com quem quer dialogar de forma séria. Isto implica tempo. As reuniões com que o Partido Socialista construiu vários orçamentos de Estado decorreram durante meses, não decorreram ao longo de 15 dias. Eu relembro que no próximo dia 10 de outubro terá que ser entregue o orçamento na Assembleia da República e nós estamos no dia 24 de setembro. Muito menos com comunicados na praça pública e muito menos com mentiras, tal como aquelas que constaram do comunicado que foi emitido a deshoras no passado domingo, de forma absolutamente, enfim, excêntrica, diria, relativamente a um processo negocial. E, portanto, eu creio que o Partido Socialista e o país têm fundadas razões para questionar se o Governo, neste momento, quer mesmo negociar um orçamento do Estado ou não. O tempo escasseia. Cristóvão Norte, a reunião desta sexta-feira vai pôr frente a frente Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, e não podemos esconder, isto parece-me um facto óbvio, que a reunião vai acontecer num clima de crispação. Este clima pode eventualmente prejudicar as negociações? Creio que não há razão para que tal seja o caso, porque repare, eu julgo duas coisas que me parecem ser o sentimento dos portugueses de forma clara. Primeiro, independentemente de se ser apoiante ou não do governo, eu creio que os portugueses reconhecem que o governo tem iniciativa política e que, de forma mais correta ou menos correta, consoante o seu quadrante político e a sua avaliação, procura tomar medidas para enfrentar os problemas do país. Segunda coisa, os portugueses tiveram duas eleições nos últimos 2 anos, percebem bem que atos eleitorais não resolveriam qualquer situação política de forma estrutural e que, por força disso, é completamente indesejável que tal venha a ter lugar. Dessa vontade dos portugueses de que não haja eleições, do reconhecimento dos portugueses que o governo deve continuar o seu mandato, resulta que aos partidos políticos, ao governo, às oposições, cabe encontrar um ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio exige cedências de ambas as partes. E, portanto, nós podemos estar aqui a fazer a discussão sobre as matérias que concordamos mais ou menos, seguramente, mas tem que tentar encontrar uma fórmula que seja suscetível de garantir este propósito, que é a existência do orçamento, para que não caiamos numa situação de instabilidade política, com danos severos para a economia, para a parte social, para várias dimensões da vida pública nacional. Portanto, eu não usarei de qualquer palavra de agravo, nem usarei adjetivos para diminuir, melindrar o Partido Socialista ou qualquer outra força política, porque creio que aquilo que se exige hoje é serenidade, lucidez, concertação de esforços para um objetivo maior que tem que estar acima das pequenas disputas, das lógicas político-partidárias desprovidas de sentido, quando precisamos imperativamente para o país fazer nascer um orçamento. Cristóvão Norte, Tiago Barbosa Ribeiro, muito obrigado aos dois. Obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde.